Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Irmãos, cada um de nós aqui, em algum momento da vida, em alguma circunstância da vida, recebeu um recado. Talvez hoje mesmo você recebeu um recado de alguém. Antigamente eu lembro, meu pai tinha uma secretária eletrônica que era conectada ao telefone. Quem lembra das secretárias eletrônicas? Vocês lembram? Tocava 5, 6 vezes, ninguém atendia, ou você programava ela e ela deixava uma mensagem: olá, aqui é o fulano de tal, eu não posso atender, deixe seu recado. Aí dava um barulhinho. Eu me lembro que às vezes a gente chegava em casa, não existia celular naquele tempo, né? Não que eu seja velho, né? Mas e a gente chegava em casa, estava piscando, né? Uma luzinha vermelha, lembra disso? E aí você apertava naquela luzinha vermelha, vinha lá um recado de uma tia, de um primo, né? Alguém que te ligou, uma cobrança, né? Enfim, estava lá um recado. E muitas vezes a gente não via o recado e depois acabava perdendo um recado importante, uma oportunidade. É claro que eu estou falando aqui de recados do dia a dia. Talvez você complicou algo na tua vida porque se extraviou uma correspondência, um e-mail que você deveria receber, você não recebeu, uma mensagem de WhatsApp, um endereço errado. Mas e se esses recados, eles viessem de Deus? E se Deus tivesse te mandando recados diários? E se Deus tivesse interessado em falar contigo por meio de alguns sinais, diariamente, ou dioturnamente, ou constantemente? Alguns dias atrás, eu saía para trabalhar de manhã, chegava num horário e minha esposa mandava uma foto para mim de um passarinho. Eu acho que ela colocou no grupo das mulheres, né? Um passarinho. O passarinho vinha na janela e quicava na janela. E aí um dia ela me mandou a foto: olha quem veio me visitar. E eu observei a foto daquele passarinho, perfeito. Mas aí eu olhando a foto, Deus falou comigo: observe que ele não está sujo. Ele não tem sabonete, muito menos o sabonete senador, viu, José? Ele não tem sabonete, ele não tem chuveiro, ele não tem banheiro. Ele está limpinho. Ali Deus falou comigo sobre estarmos limpos. Deus falou comigo sobre saúde. Deus falou comigo sobre liberdade. Então, constantemente, Deus vem e se apresenta a nós por meio de circunstâncias, querendo nos dar algum tipo de recado. Talvez você desejou estar aqui mais cedo hoje, não conseguiu. Chegou em cima da hora, perdeu alguma coisa, não só no culto ou qualquer outro momento. E aí você não aprendeu com isso, na semana que vem você se atrasa de novo. No outro mês você atrasou as contas porque gastou mais do que ganhou. Irmãos, se nós observarmos um contexto ao nosso redor, a cada momento tem um recado de Deus para nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Sobre recados que são coletivos, mas também sobre recados que são individuais. Existem recados que Deus manda para a coletividade. Existem recados que
Deus dá para todo o seu povo, de maneira coletiva, ou seja, é o mesmo recado para todos. Mas outros, Deus quer dar para você. Existem recados que não são endereçados de maneira individual. Eles são coletivos, mas outros são individuais. Quem aqui um dia não percebeu na sua caixinha de correio uma correspondência que não era sua? Aí se você conhecia o vizinho ou a pessoa, tu vai lá e coloca na caixinha dele. Porque se você abre uma correspondência que não é sua, primeiro que não vai fazer sentido. Segundo que vai te causar um problema, talvez. Assim acontece com os recados de Deus. Tem recado que é só para você, não é para mim. Existem outros recados que são para mim e não são para você. Agora, quando nós não entendemos isso, ou nós não prestamos atenção nisso, nós começamos a misturar os recados. E esses recados, eles se tornam inoperantes. E quando os recados de Deus se tornam inoperantes, nós começamos a perecer. Começamos a sofrer. A gente estava aqui agora às 5h30 com o pessoal do louvor, no momento de oração. E aí depois de orarmos, nós tivemos a oportunidade de compartilhar uma palavra, e eu compartilhei uma palavra que falava sobre fome. Eu vou preparar uma mensagem sobre isso ainda. Mas essa mensagem, essa palavra falava sobre fome. Eu dizia aqui para eles, quando a gente olha para a expressão fome, para fome, observe que onde há fome, há famintos. A fome gera famintos. E só existem famintos se houver fome. Então, muitas vezes, Deus, Ele permite que eu e você estejamos com fome. Ou estejamos num ambiente de fome. Talvez para que nós voltemos a uma fase de famintos. Ou talvez para que aprendamos a valorizar o tempo de fartura, onde não havia fome. Tudo isso é recado. Essa semana eu não sei onde eu recebi um vídeo, não sei. Começava o vídeo com uma câmera de segurança dentro de casa, de uma casa, e uma mulher assim na mesa, fazendo alguns afazeres, uma mãe. Depois eu entendi que era a mãe daquela casa. E aí passou o marido por trás dela e começou a mexer com ela, fazer cócega nela, e de repente ela saiu correndo atrás dele, dentro de casa, e a câmera filmando eles correndo dentro de casa. Você viu? E aí, de repente, saiu uma menininha de uns 5 anos do quarto, saiu um outro menininho de uns 3 aninhos do quarto, começaram a correr, e ele começou a pular em cima da mesa, pular em cima do sofá, e derrubou planta. E aí o título do vídeo era A Bagunça Santa. E eu fui ver os comentários, e tinha um comentário no vídeo que dizia assim: eu já tive esta bagunça santa, mas eu joguei fora, em troca de uma liberdade que eu achei que era melhor para mim. E eu tenho muita saudade desta bagunça. Era um homem que ali abriu o seu coração para dizer que tinha jogado a família fora. E aí você vai dizer, pastor, mas o que tem a ver uma correria dentro de casa? Experimenta perder. Quando você perde aquilo que tu acha que é banal, quando você perde aquilo que tu acha que não tem valor, é que você descobre o valor daquilo. E vem Deus e diz, eu estou te mandando recados. Eu estou te alertando a ponto de fazer com que você se proteja. Mas quando a gente entende esses recados, nós nos protegemos, nós cuidamos para que não estejamos perdendo aquilo que é mais precioso. A começar pela salvação.
Antes da gente ler, eu me lembrei agora, como é o nome da filha do Ivens? Sara. É um irmão em Cristo, mora em Medianeira, chama Ivens. Ele tem uma filha que na sua gestação já foi difícil. Ela nasceu com vários problemas de saúde e ela foi acometida agora nos últimos dias de uma leucemia. E ela está na UTI, na UOPECAM, em Cascavel. Que idade tem? Não tem um aninho ainda, né? E como não poderia deixar de ser, a família está desesperada. Ele, né, um amigo de longa data nosso, o Everaldo lembra bem do Ivens. Ivens caminhou com a gente muitos anos, né? Foi do nosso grupo de G12. Então, podemos tirar 2 minutinhos? Se você puder, curve sua cabeça, feche teus olhos, vamos orar pela Sara. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora por esta criança, pela Sara. Houve um propósito no Senhor, do Senhor, que permitiu que ela viesse ao mundo, Pai. E agora ela está lá naquele hospital. E nós entendemos que o Senhor está no domínio de tudo. Se fosse de tua vontade, Pai, ela nem teria nascido. Se fosse de tua vontade, ela não estaria lá agora naquele hospital. Mas sabemos, Pai, que há um propósito, inclusive na doença. E eu oro agora, Senhor, primeiro pela saúde da Sara. Restaure ela, esse é o nosso pedido. Restaure e tire ela de lá, Pai. Mas oramos também por esta família. Pelo pai, pelo Ivens, pela Neiva, pela mãe. Senhor, dê força, sabedoria. E que em nenhum momento, Pai, eles duvidem de que o Senhor continua no controle. Nós cremos que o Senhor fará, sim, se sobressair num grande propósito com tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, acompanhe, por favor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito. Porque por ele o Senhor deu vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina. Repita comigo, uma menina. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta, diga comigo, uma carta. E nessa carta dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, lhe mandou um recado, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, iria pôr-me de pé, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Vou repetir. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, por acaso não farias? Quanto mais, ele apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu. Observe, então ele desceu. E mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Só até aqui. Irmãos, algumas coisas aqui, antes da gente entrar, propriamente dito, na mensagem, chamam a atenção. A primeira delas é que nós vemos aqui 2 tipos de correspondência. A primeira correspondência do rei da Síria, endereçada ao rei de Israel. Existe uma coisa básica no processo de comunicação. Quem aqui é da área de letras, já estudou algo parecido, sabe que toda comunicação, ela só existe se houver 4 canais básicos, ou 4 fundamentos básicos: o emissor, o receptor, o canal e os decodificadores. Não vamos entrar na parte técnica disso. Mas quando o emissor usa o canal e essa mensagem não chega ao receptor, a gente diz que houve um ruído na comunicação. Observe que lá dentro da casa de Naamã, tinha uma menina, e a menina disse: quisera o meu senhor estar diante do profeta. Do profeta. Amém? Então o recado foi para que ele estivesse diante do profeta. E ele vai falar com o rei da Síria. E o rei da Síria emite uma carta. Essa carta era para quem? O profeta? Não, era para o rei de Israel. Chega a carta na mão daquele que, na verdade, não era o receptor correto. Ele olha aquilo e fala: não, ele quer brigar comigo. Você percebe que quando há uma distorção das coisas, o que acontece é confusão? Você percebe que quando você tenta fazer com que alguém entenda o que você
está entendendo, você vai gerar confusão? Você percebe que existem coisas que não são para o Pedro, Paulo, João, a Maria, são para você. E quando aquele outro recebe aquele recado, colocado a goela abaixo por você, como tentou fazer o rei da Síria com o rei de Israel, você gera confusão. Você entende isso? Agora, quem não gerou confusão foi Eliseu. Eliseu, quando manda um recado, ele não mandou o recado para o comandante, para o rei da Síria, ele mandou para o comandante. Ele manda um recado direto para aquele homem e diz assim: vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes. Outra coisa que eu preciso aprender aqui. Eliseu disse algo difícil ou simples para Naamã? Fala comigo, simples? E ele saiu bravo, irado, justamente porque ouviu uma orientação simples. Irmãos, quando Jesus ele começa a fazer milagres, sinais, quando ele começa a se apresentar como o Emanuel, o Deus conosco, inclusive em alguns daqueles que depois foram seus discípulos, disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembram disso? Depois que ele começa a curar e tal, eles começam a dizer: esse aí não é o filho do carpinteiro? Não estão aqui conosco sua mãe, os seus irmãos? Jesus, a Bíblia diz que quando alguém se colocava à disposição para ir atrás dele, para caminhar com ele, teve um momento que ele disse assim, lá em João 6, ele diz: as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, suas tocas, mas eis que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus era simples. Jesus nunca complicou as coisas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fez as coisas retas e simples, mas o homem complicou-as. O homem se meteu, se entrosou, se misturou com muitas coisas. Nós temos que parar de complicar as coisas de Deus. A sorte de Naamã foi que ele tinha um servo que abriu os olhos dele. O servo disse para ele: ô Naamã, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Um chá com as patas dos grilos que vivem nas cataratas do Iguaçu. Sei que é podre o exemplo, né? Mas é uma coisa difícil. Vou ter que fazer um chá com as patas dos grilos que vivem nas cataratas do Iguaçu. É difícil, né? Mas olha, eu vou dizer, se chega um outro e fala: vai lá e faz um chá de quebra-pedra. Tu encontra quebra-pedra ali, ó. Tu vai dizer: esses quebra-pedra aí não deve ser bom. Mas um chá com as patas dos grilos que vivem nas cataratas do Iguaçu, deve ser poderoso. Hoje a gente estava comprando uma coisinha lá no Mercado Livre para a Rebeca, daí ela comparando ali no aplicativo e tal, aí encontrou um que ela gostou, mas estava mais barato. Ela olhou e falou: esse aqui não deve ser bom. Eu falei: por quê, filha? Ele está mais barato. E eu glorificando a Deus ali, que ela tinha achado, né? Eu já estava comemorando que ela tinha. Veja bem, na mente dela, o que está cravado? Se for mais barato, não é bom. Você entende? Com todo respeito às igrejas que fazem campanhas e tal, aí tem a igreja que fala assim, 7 terças-feiras no monte. Amém. Não tem pecado nenhum você ir
7 terça-feira no monte? E se for 6? E se for 10? E se não for no monte? Nós temos que parar de colocar penduricalho na cruz. Irmãos, Paulo escreve aos Colossenses, ele encravou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Então, quando nós recebemos a Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Ele vem e Ele começa a mudar as coisas dentro de nós, e isso é suficiente. O Espírito Santo que vai habitar em nós, Ele vai nos dar condições de reagir ao que a vida está nos oferecendo. Agora, quando eu começo a colocar uns acessórios na cruz, não, Jesus morreu, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Isso não está relacionado à salvação. Não, pastor, é o seguinte, é porque a Bíblia fala que fé sem obras é morta. É verdade. Mas o que vai te salvar não é as obras. Pelo contrário, Paulo diz, pois a salvação é pela fé, e isso é dom de Deus, e não vem por vós. Isso é graça. Então, quando nós recebemos a Jesus, quando Jesus ele faz morada no nosso coração, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, naturalmente as nossas atitudes elas precisam começar a mudar. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Se eu fazia serviço porco, eu não vou mais fazer serviço porco. Se eu me enganava as pessoas, eu não vou mais enganar as pessoas. Se eu chegava bêbado, embriagado, usava droga, eu não vou mais fazer isso. Aí eu continuo fazendo, opa, a fé sem obras é morta. Significa que talvez esta fé que tu acha que tu não tem tanto assim não. As coisas de Deus são simples. Amém? Irmãos, hoje, em especial, eu gostaria de falar sobre a urgência e os tipos de alguns recados que Deus quer nos dar. Existem recados que são diretos. Existem outros recados que são indiretos. Um recado direto. Você não cuida da sua saúde, você não vai ao médico, você não cuida na alimentação, você não faz exercício. Daqui a pouco você sofre um infarto. Aí você acorda lá do infarto, conseguiu ressuscitar. Aí você fala, mas agora eu tenho que me cuidar. Você deve conhecer alguém assim. Não olha para o lado. Esse é um recado direto. Não, pastor, será que Deus faz isso? Não, não é que Deus faz, é você que faz. E as coisas acontecem para que você acorde. Você sabe uma fase que as pessoas mais oram uns pelas outras? Tem um marido que nunca orou pela esposa. A esposa adoeceu, está lá mal. Pastor, ora pela minha mulher. Você nunca botou a mão na cabeça do teu filho, nunca profetizou bênção sobre a vida dele, nunca ensinou a palavra para ele, mas ele cai no hospital. O médico te chama e fala, é grave. O que tu vai fazer? Vai orar por ele. Esse é um recado direto. Deus gosta disso? Não é isso. Existem recados que nós só aprendemos a ouvir se nós formos chacoalhados. Chacoalhados. Tem aquele cidadão que está bem financeiramente. Aí ele vai na lanchonete. Ele pega o cardápio. X-salada,
X bacon, X tudo, X mais que tudo. Dá 2 salada, o preço. Ah, eu vou comer esse. Ele nem está com tanta fome, mas tem dinheiro. Ele não está com problema financeiro. Ele não pensa no dia de amanhã. Não estou dizendo que não pode comer o X mais que tudo, não é isso. Eu estou dizendo que talvez amanhã, quando você quiser comer só um misto quente, tu não tem. E aí tu vai olhar para trás e vai falar, bah, mas eu tinha fartura. E agora eu só queria um misto quente. É um recado. É um recado para que quando você voltar a ter fartura, você saiba administrar aquilo que Deus está colocando na sua mão. Agora, existem os recados indiretos, que é o caso do passarinho, que é o caso de coisas que acontecem, por exemplo, em cidades que não são a minha, que não são as minhas. É o caso de recados que parecem não fazer sentido, mas quando eu paro para orar por aquilo, eu começo a entender a revelação de Deus naquilo que Ele quer dizer. Irmãos, eu quero aqui, já indo para o encerramento, lembrar de 3 pontos principais desse texto que nós lemos. Veja bem, Naamã era judeu? Era hebreu? Ele era o quê? Sírio. Mas qual era o povo de Deus nessa época? Os judeus, amém? Naamã foi curado, não? Não só curado, como saiu de lá convertido. Nós vamos estar no céu, Jorge, eu e você abraçando Naamã. Eu creio. Porque ele saiu dizendo para Eliseu, ó Eliseu, seguinte, eu vou ter que ainda me prostrar aos pés daquele Deus lá assírio, mas não leve em conta, porque o meu Deus é o Deus de Israel. Ele não falou isso? E Eliseu respondeu o quê? Não. Eliseu não era crente chato. Eliseu simplesmente disse para ele, vá em paz. Irmão, pare de complicar as coisas. Deus conhece o coração das pessoas. Se nós formos olhar para o rol de pecados, já falei isso aqui, para o rol de pecados de Saul e de Davi, os pecados de Davi foram muito maiores e muito piores. Mas a diferença é que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E aí se a gente bota na balança Saul e Davi, quem é que tinha que ter um coração segundo o coração de Deus? Saul? Jesus foi chamado pelo cego Bartimeu de filho de Davi. Irmãos, existem coisas que nós não temos que colocar na balança. Quem tem que julgar as coisas no reino espiritual ou as coisas espirituais é o Senhor, não somos nós. Veja bem, o povo assírio era um povo que não era o povo de Deus, mas Naamã era assírio, foi salvo ou não foi salvo? Foi. O que Deus quer falar comigo hoje? Exatamente o que ele teve que fazer Pedro aprender em Atos capítulo 10, diante de Cornélio. Cornélio era um cinturão romano. Antes de ir para a casa de Cornélio, Pedro tem uma visão de animais impuros. E Deus falou para ele, mata e come. Ele fala, não, eu não vou comer isso. E Deus diz, o que eu santifiquei, o que eu purifiquei, não é mais impuro. E ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra aos pés dele, ele fala, levanta, porque eu sou um homem como você. E de repente, o que ele vê? O Espírito Santo derramado naquela casa. Lá tinha uma célula.
Era um encontro de família. A Bíblia diz que Cornélio convidou seus amigos, as pessoas próximas, e de repente Pedro olha para o lado e fala: o Espírito Santo está aqui. Ele está sendo derramado aqui também. E aí ele fala uma frase, a frase que Eliseu já sabia. Pois agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, Deus quer salvar toda a humanidade. O desejo do Senhor, a Bíblia diz, é que todos cheguem ao conhecimento do Senhor e sejam salvos. Entendamos isso, para que não estejamos atrapalhando o agir de Deus. Pastor Cláudio Duarte falou uma vez que uma mulher, terminou o culto, uma mulher procurou ele, porque ele estava usando uma pessoa lá, o envolvendo na igreja e tal, e essa pessoa, ela tinha uns problemas na vida. E uma mulher, no final do culto, procurou: pastor, preciso falar contigo. E chamou o pastor e falou assim: não sei se o senhor sabe, mas essa pessoa que o senhor está usando, ela fez isso, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. E o senhor sabe, né, que quem faz isso vai para o inferno. Sei. Ele olhou bem a cara do Cláudio Duarte, né? Ele olhou bem na cara da mulher e falou: e a senhora sabe quem mais vai para o inferno? Quem? Os fofoqueiros. Eu não sei a mulher, amor, mas eu ia sumir de lá. Às vezes a gente acha que Deus não vê. Não você. A gente acha que Deus não vê, que Deus não sabe. Tem uma frasezinha, né? Que o pessoal publica na rede social, diz lá: campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Se nós simplesmente olhássemos para o nosso umbigo e parássemos de encontrar problema no irmão, a humanidade estaria bem melhor. Pastor, quem que falou isso? Jesus. Quando os fariseus começaram a apontar os erros dos discípulos de Jesus, ele contou uma parábola. Ele diz assim: se você quer que o irmão tire o cisco do olho, você tem que primeiro tirar a trave do teu. Eliseu não olhou para isso. A visão de Eliseu era uma visão segundo o coração de Deus. O desejo do Senhor é alcançar e salvar todas as pessoas. Todas. E nós temos que ter este mesmo desejo, este mesmo sentimento, esta mesma vontade de olhar para aquele que pisou na bola e dizer: tu vai sair dessa, irmão. Tu vai sair dessa. Olhar para aquele que você sabe que é um pecador e entender que se no último suspiro ele se arrepender, ele vai estar no céu conosco. Então, pastor, eu trabalhei a vida inteira, eu fui a vida inteira no culto, eu fui dizimista, eu participei dos ministérios. Glória a Deus, irmão. Teu galardão está garantido. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Porque talvez aquele ladrão da cruz lá não vai ter galardão, mas ele está salvo. A gente tem que parar de misturar as coisas. O desejo do Senhor é que judeus e assírios, bons e maus, gregos e troianos, sejam salvos. Os maiores recados de Deus sempre irão ocorrer dentro de casa. Veja bem,
Eu tomei a liberdade, eu gosto de estudar um pouquinho de hebraico. A palavra casa, no hebraico, ela tem uma mesma origem etimológica da palavra Baihit, que significa início. E a palavra Gênesis, início, em hebraico, ela tem uma mesma formação etimológica da palavra casa. Você entende isso? Eu olho para isso, irmãos, e eu não vejo coincidência. Pelo contrário, eu vejo perfeição. Tudo começa em casa. Se a tua casa não estiver bem, me desculpa, nada mais vai estar bem. Se tu tem coisa para resolver em casa, enquanto não resolver, enquanto você não alinhar essas coisas, tudo vai estar travado. Jesus disse, se as primícias forem boas, o resultado também vai ser bom. Agora, se as primícias forem maus, o resultado vai ser mau. E onde é que estão essas primícias? Onde é que está a primícia do comportamento, do perdão, da gentileza? Onde é que começa isso? Em casa. Veja bem, Eliseu foi curado? Foi. Mas o primeiro recado sobre o destino que ele deveria tomar para ser curado, ele ouviu aonde? Dentro de casa. Observe que aquela menina que foi levada cativa, que deu o recado, mas não para Eliseu, mas deu o recado para a mulher de Eliseu. E a mulher de Eliseu chamou ele e falou, ela não falou assim, mas talvez falou. Perdão, mulher de Naamã, obrigado. A mulher de Naamã olhou para ele e falou, amor, tenho algo para te falar. Naamãzinho querido, a menina que está aqui em casa, ela disse que se você for a Israel, lá você vai encontrar o profeta e você vai ser curado. Você observe a profundidade disso. Se não houvesse um bom relacionamento entre Naamã e sua esposa, isso não ocorreria. Se não houvesse humildade, já vamos falar sobre isso, da parte de Naamã, de ouvir a sua esposa, isso não ocorreria. Se não houvesse humildade da parte da esposa de Naamã, a ponto de ouvir o recado de uma menina que não era assíria, que não cultuava os deuses da Síria, isso não aconteceria. Tudo começa em casa. O maior e mais sagrado templo é a nossa casa. É por isso que Jesus diz que eu preciso ir para o meu quarto, fechar a porta e ali falar com o Senhor. Observe, Jesus diz, vai para o seu quarto. Não tem quarto na igreja. Pastor, então quer dizer que eu não posso falar com Deus na igreja? Claro que você pode. Mas eu quero dizer que a tua casa é mais importante do que esta igreja. A tua casa é um lugar muito mais sagrado do que esse lugar que a gente está aqui. E por último, ou não por último, quase por último, nós precisamos saber interpretar os recados. Eu já falei sobre isso. O recado foi para procurar o profeta e Naamã procurou o rei. Olha só, eu me lembro agora daquilo que fala o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando não faltares ao culto. É isso que está escrito ou não? Então não preciso vir no culto. Se tu não vier no culto, tu vai esfriar.
Por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz, não deixe de congregar. Agora, se eu coloco a minha esperança em encontrar Deus no culto de domingo, eu estou quebrado. Você percebe a diferença? Você entende que isso é uma coisa que nós precisamos carregar no nosso coração? Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Tu pode buscar Deus no banheiro, no trabalho, na casa, andando de bicicleta. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, orem sem cessar. Não só por encaixe, obrigado, Gerto. Existem coisas que são simples e fazem toda a diferença na nossa vida espiritual. Eu aprendo também aqui, eu acho que é talvez o aprendizado mais difícil. Os recados de Deus exigem humildade. E mais uma vez eu fui estudar a origem de algumas palavras aqui. A palavra humildade, ela se origina da palavra humus. E sabe o que significa humus? No grego? Terra. Opa! Então, humildade significa terra? É. Não, a origem da palavra humildade é humus, e humus significa terra. De onde eu vim? Do pó da... Não é nem da terra. É do pó da terra. E para onde eu vou? Para o pó. Então, aquele que é humilde é aquele que sabe de onde veio e para onde vai. Misericórdia. Pastor Luiz Hermínio, essa semana eu vi uma mensagem dele e ele falava sobre a morte. O tema difícil, né, gente? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, porque a gente não está acostumado com essas coisas. E ele falava sobre a morte, e ele falava sobre o caixão duplo. Caixão duplo, pastor? E ele continuou sério, né? O caixão duplo, o caixão duplo. Ele deu uma risadinha e falou, irmão, não existe caixão duplo. O caixão é para você. E tu vai estar sozinho. Ah, mas eu ganhava mais do que o irmão lá. Humus. Ah, mas eu estudei mais. Humus. Ah, mas eu li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, uma vez por ano. Humus. Eu cuidei da minha saúde, eu ia lá no Christian, meu personal trainer, eu estava bombadão, né? Fiz uns botox. Meu sogro, não sei se está assistindo, né? Botox. Humus. Ah, mas eu trabalhava na igreja. Eu era lá do Ministério de Intercessão Infantil. Humus. Ah, eu era o Cléo, o vice-presidente da igreja. Humus. Você entende isso? Essa semana nós presenciamos uma coisa muito triste. Foi o atentado lá ao candidato à presidência dos Estados Unidos. Um dos homens mais influentes do mundo, talvez um dos mais ricos do mundo. Poderia ter morrido ali. Irmão, quando eu vi aquele sangue, Deus falou comigo, ele é um como qualquer um. Humus. Irmãos, uma coisa é certa, todos nós viemos do humus e vamos para o humus. Mas nem todos nós entendemos que nós viemos do humus e vamos para o humus. E aí quando nós não entendemos que nós viemos do humus e vamos para o humus, sabe o que é que nós somos? Rum. Rum, pastor? É, rum.
A palavra hebraica que dá origem à palavra orgulho. E sabe o que significa rum? Significa alto, elevado. Então, se você não é humus, você é o quê? Rum. E o que é melhor, pastor? Bom, eu não vou dizer o que é melhor, eu vou para a Bíblia. Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Deus se opõe ao rum e dá graça ao humus. Aleluia! Não, esse rio aí não. Será que não tem rio melhor lá na Síria? Será que em Damasco os rios não são bem mais limpos? Rum. Aí vem um servo dele que era humus. Fala, Naamã, para de ser rum. Tu não sabe que tu veio do pó da terra e para lá que tu vai de novo? Ele não era humus ainda. Quem era humus era o cara que estava falando com ele. Daí, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Caminhe com quem te leva para os caminhos da humildade. Ande com pessoas que te ensinem a ser pessoas próximas de Deus, humildes. Quanto mais nós nos aproximamos, caminhamos, aprendemos, nos envolvemos com pessoas altivas, mais altivos nós nos tornamos. Não tem, é a velha parábola do chiqueiro. Você pode não ter encostado no porco, você pode não ter encostado na tábua do chiqueiro, mas se tu passar pelo chiqueiro, tu vai sair fedendo. É assim. Naamã só foi salvo porque tinha alguém humilde do lado dele. Tinha alguém que entendia que todas aquelas, não sei se existisse, que todas aquelas medalhas que estavam lá no coração, na jaqueta, na farda de Naamã não valiam nada. Tudo iria para a terra, tudo viraria humus, e assim ele deveria ser. Naamã não era assim. Naamã era rum, orgulhoso. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu, escute isso. Graças a um recado chamado lepra. Eu não quero aprender assim. Eu não quero aprender assim. Eu quero aprender antes. Eu não quero chegar num ponto que a lepra seja necessária na minha vida para que eu possa me tornar humus. Não, eu não quero. Você quer? Eu estou vendo muita gente fazendo assim. Você quer? Então seja humus. Olhe para as coisas simples de Deus. Para de complicar as coisas. Para de achar que tu vai resolver os problemas do mundo. Os problemas do mundo são resolvidos quando cada um resolve o seu. Uma rua, uma cidade só fica bela se cada um limpar a frente da sua casa. Deus, Ele, da mesma maneira que fez com Naamã, Ele continua mandando pessoas. Ele continua usando pessoas para nos darem os recados dEle. Eu escrevi uma frase aqui, irmãos. O meu orgulho, ele pode ser amenizado pela humildade daqueles que caminham comigo. Se você for orgulhoso,
mesmo que você não admita, mesmo que você não perceba, e você estiver caminhando com quem é orgulhoso, como é que tu vai ficar? Como é que tu vai continuar? Orgulhoso. Mas aí você é orgulhoso, tu começa a caminhar com quem é humilde. Devagarinho você vai aprendendo coisas novas. Devagarinho você vai alinhando coisas na tua vida. E isso não tem nada a ver com posição profissional, isso não tem nada a ver com estrutura financeira, com padrão de vida, isso tem a ver com o coração. Porque tem gente que não tem nem uma bicicleta e é mais orgulhoso do que um milionário. Você entende isso? Então o problema não está relacionado a posses, a dinheiro, a estrutura financeira. Deus não tem dificuldade com isso. A dificuldade de Deus é tratar de mim, do meu coração. E é assim que a gente tem que aprender. É para isso que a gente tem que olhar. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. O Ministério de Louvor vai tocar aqui. Mas eu não quero encerrar esse culto sem orar por você. Lembre que no começo do culto nós começamos a falar sobre os recados individuais e coletivos, os recados diretos e indiretos. Algumas semanas atrás eu contei aqui no culto que eu tomei uma multa, mesmo não dirigindo em alta velocidade, eu fiz uma ultrapassagem proibida e tomei uma multa pesada. Se vocês soubessem como aquilo tratou da minha forma de dirigir, eu não ultrapasso mais em faixa contínua. Mas eu não faço isso mais por quê? Porque eu tomei uma lambada. Sabe o quê? Eu não nem lembro que cidade que foi, mano. Eu tinha que voltar lá, naquela cidade, e procurar aquele policial. Na hora eu fiquei com raiva dele. Pô, cara, ele só olhou para mim e falou: o senhor pode seguir viagem? Eu queria que ele resolvesse o meu problema. Em outras palavras, eu queria que ele não visse o meu erro. Ele devolveu minha habilitação e falou: o senhor pode seguir viagem. E sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que voltar lá e abraçar aquele guarda e agradecer ele. Agradecer ele porque foi um recado de Deus para mim. Porque talvez até na semana seguinte eu pudesse fazer uma ultrapassagem igual àquela e sofrer um acidente. Uns dias atrás aí eu peguei dengue, fiquei 15 dias mal. Quero voltar a ter dengue? Jamais. Mas eu vou dizer, talvez foi necessário. Hoje eu falei um pouquinho ali no grupo da igreja sobre o frio. O frio, o frio. Irmão, nós nunca comemos tanto lá em casa. Nesses dias frios e todo mundo de férias, a gente vai para o sofá, todo mundo embaixo da coberta. No calor, vai um para um lado, outro para o outro. Um quer ficar no ar, o outro não quer. O outro vai encostar na gente, já está suado. Fala: tu está suado. Não é assim? Senhor, obrigado pelo frio. Aí tu vai dormir, tem tua cama quentinha.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Você vai tomar um café. Irmãos, a gente tem que aprender a entender as coisas simples de Deus. Outro dia eu fui, já estou terminando, tá? Outro dia eu fui fazer um funeral, semana passada. E aí lá naquele funeral eu vendo as pessoas desesperadas, chorando. E aí conforme as pessoas iam chegando ali, perto do caixão, eu fui olhando para o semblante de cada um. E a gente conseguia ver esperança e desespero. Esperança e desespero. E ali eu pude entregar uma mensagem daquilo que escreve Tiago. Tiago diz, a gente faz planos. Hoje eu vou para essa cidade. Hoje eu vou ganhar tanto dinheiro. Mas na verdade a gente deveria dizer, se o Senhor quiser, eu vou. Aí Tiago diz, porque nós somos como uma neblina. Às vezes a gente está num lugar, neblina, ou vai numa rodovia, neblina, de repente, a neblina foi embora. Amanheceu o dia, veio o sol, e você procura a neblina, você não encontra mais. Assim somos nós. Seja humus. Aprenda com as coisas pequenas da vida. Aprenda com os recados que Deus está mandando para você. Você pode fechar os teus olhos? Enquanto o Evandro estiver cantando aqui, se você quer começar de novo, se você talvez foi rum e não foi humus, se você já se desviou dos recados de Deus por algum tempo, hoje Ele diz, eu quero você de volta. Você pode sair do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Você pode sair do teu lugar. Venha. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo
as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aleluia. Amém. Antes da gente encerrar, irmãos, eu quero deixar um último texto ao teu coração. Você já entendeu o recado de hoje, entendeu? Amém? O apóstolo Tiago diz assim: antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Você já ouviu aquela expressão dar murro em ponta de faca? Quanto mais humus, mais longe da ponta de faca. Quanto mais rum, mais perto da ponta da faca. Quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, nós, enquanto continuamos orgulhosos, nós estamos numa queda de braço. E sabe quem que está do outro lado da mesa? Quem é? É Deus. Então você está lá, com a tua força. Aí, de vez em quando, você acha que tu vai ganhar. Tonto. Quem está lutando contigo é quem? É o próprio Deus, porque Ele está resistindo à tua soberba. Porque se Ele não resistir à tua soberba, tu vai para o inferno. Agora, por outro lado, Ele dá graça aos humildes. Ou seja, quando o humilde está lutando, ele não está do outro lado da mesa. Ele está aqui, ó. Ele está forçando a tua mão junto. Ele fala assim: eu sei da tua luta, e essa queda de braço aqui é minha também. Mas não terminou. O verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Acho que eu não preciso dizer que aquele que se sujeita a Deus é humus. E quanto mais humus eu for, vai ter alguém que mais vai fugir de mim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sejam cada vez mais humus. Resistam ao diabo,
resistam ao rum, e ele fugirá de vós. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Daqui a uma hora mais ou menos, a Bárbara vai fazer um milagre e vai colocar essa palavra no YouTube. E nós vamos mandar lá no grupo da igreja e você vai poder compartilhar com alguém. Mas não mande pensando assim, eu vou mandar porque aquele ali é rum. Mande porque você quer abençoar. Mande porque você deseja estar no céu com aquele rum. Amém? Lembra como a gente começou? Dando as mãos? Dê as mãos de novo. Aleluia.